Boa noite a todos. Quero começar agradecendo profundamente a presença de cada um de vocês. Estar aqui hoje não é um gesto banal, em uma cultura que nos empurra para a pressa, para a distração constante, para o consumo de respostas rápidas. Parar para pensar, para escutar e para se implicar no próprio sofrimento psíquico já é, em si, um ato ético. Estar aqui significa aceitar algo fundamental, que nem tudo em nós é transparente, que nem tudo está sob controle, que nem tudo pode ser resolvido por fórmulas prontas. Significa reconhecer que há algo em nós que insiste, que retorna, que nos atravessa, mesmo quando tentamos silenciá-lo. O tema do nosso encontro é o inconsciente hoje. E eu escolhi esse título porque muitas pessoas ainda pensam que a psicanálise pertence a um outro tempo, a um passado marcado por divãs antigos, teorias abstratas e uma escuta distante da realidade contemporânea. Mas o que quero sustentar aqui é justamente o contrário. Nunca o inconsciente esteve tão presente, tão exposto e ao mesmo tempo tão violentamente recalcado quanto na nossa época. Vivemos em uma cultura da performance, da imagem e da velocidade. Somos convocados o tempo todo a produzir, a mostrar, a performar versões idealizadas de nós mesmos. Precisamos parecer bem, felizes, desejáveis, produtivos. E essa exigência constante produz um tipo específico de sofrimento, uma angústia que não encontra lugar, um vazio que não se preenche, uma sensação de inadequação permanente. O sujeito contemporâneo sofre não apenas porque algo lhe falta, mas porque ele é obrigado a gozar o tempo todo, a gozar da vida, do trabalho, das relações, do corpo, da própria imagem. A falhar nesse ideal se tornou quase uma culpa moral. E é justamente aí que o inconsciente entra em cena. O inconsciente não desapareceu na modernidade, ele se sofisticou. Ele fala através da ansiedade crônica, dos ataques de pânico, da depressão, da compulsão, dos relacionamentos repetitivos, do burnout, da dificuldade de desejar. Ele fala através de corpos que adoecem, de vínculos que se rompem, de sujeitos que não conseguem mais sustentar um lugar no mundo. Quando alguém diz, eu não sei por que sou assim, eu não sei por que repito isso, eu não sei por que eu me saboto, essa frase já é a marca do inconsciente, porque o inconsciente é justamente aquilo que nos habita sem pedir permissão ao nosso eu. A psicanálise nasce desse ponto radical. Não somos senhores em nossa própria casa psíquica. Existe algo em nós que deseja, que teme, que ama e que sofre para além daquilo que conseguimos controlar ou explicar. Portanto, falar de psicanálise hoje não é falar de um passado ultrapassado, é falar do núcleo mais vivo do sofrimento humano no século XXI. É falar de sujeitos cada vez mais livres por fora, mas cada vez mais aprisionados por dentro. E é por isso que estamos aqui, para escutar o que não se diz, mas insiste em se manifestar. O que é o inconsciente? Quando Freud introduz a noção de inconsciente, ele produz uma das maiores rupturas da história do pensamento ocidental. Até então, a ideia dominante era
de que o ser humano era essencialmente racional, consciente, capaz de governar a si mesmo. Freud vem dizer algo profundamente perturbador: o eu não é soberano. Nós não somos donos da nossa própria casa psíquica. Isso significa que uma parte decisiva daquilo que pensamos, desejamos, tememos e escolhemos não passa pela nossa consciência. Há forças em nós que operam fora do campo do eu, fora da vontade, fora da moral, fora da razão. O inconsciente não é uma região obscura cheia de símbolos místicos. Ele é uma instância psíquica estruturada, com leis próprias, que funciona de acordo com a lógica do desejo e do recalque. Freud descobre isso ao escutar seus pacientes, pessoas que conscientemente queriam algo, mas faziam exatamente o contrário, pessoas que diziam amar e repetiam abandonos, pessoas que desejavam mudar e sabotavam cada tentativa de mudança. Então ele formula uma pergunta fundamental: se o sujeito quer uma coisa e faz outra, quem está decidindo? A resposta é o inconsciente. O recalque. O inconsciente se forma a partir de um mecanismo central chamado recalque. O recalque não é esquecimento, é uma operação ativa do psiquismo. Certas experiências, desejos, afetos e fantasias são considerados inaceitáveis para o eu e para a cultura. Eles não podem ser vividos, nem pensados, nem simbolizados. Então eles são expulsos da consciência. Mas expulsar não é eliminar. O que é recalcado continua existindo, só que fora do campo da consciência. E o inconsciente é exatamente esse lugar onde o que foi excluído continua operando. Isso significa que aquilo que não pôde ser vivido, aquilo que foi proibido, aquilo que foi traumático, aquilo que gerou vergonha, culpa ou medo, não desaparece. Ele retorna sob outras formas, em sintomas físicos e psíquicos, em repetições de padrões de sofrimento, em sonhos, em lapsos, em escolhas amorosas, em angústias sem objeto, em comportamentos autossabotadores. O inconsciente é, portanto, a história que o sujeito não conseguiu contar. Sintoma não é defeito. Na lógica psicanalítica, o sintoma não é um erro do sistema. O sintoma é uma solução do inconsciente. Quando algo não pode ser dito em palavras, ele é dito no corpo, na ação, no sofrimento. Uma crise de ansiedade pode ser uma forma de dizer algo que o sujeito não consegue formular. Uma compulsão pode ser a tentativa inconsciente de lidar com uma falta insuportável. Uma repetição amorosa pode ser a busca de resolver uma cena antiga que nunca foi simbolizada. Por isso, a psicanálise não pergunta apenas o que você sente, mas o que seu sintoma quer dizer. O inconsciente fala. O inconsciente não é silencioso, ele fala o tempo todo, só que fala em uma língua estranha ao eu. Ele fala por meio dos sonhos, dos lapsos de linguagem, dos esquecimentos, dos atos falhos, das repetições. Quando alguém diz, eu não sei porque ajo assim, eu não sei porque escolho sempre o mesmo tipo de pessoa, eu não sei porque me saboto. Isso já é o inconsciente se manifestando, porque há algo que age no sujeito sem passar pelo eu. O inconsciente não quer o bem-estar, ele quer a satisfação do desejo, mesmo que isso gere sofrimento. E aqui está uma das descobertas mais difíceis da psicanálise. O sujeito pode sofrer justamente porque, em um nível inconsciente, está obtendo uma forma de satisfação nesse sofrimento. Desejo não é vontade. Outro ponto fundamental: o desejo inconsciente não é o mesmo que a vontade consciente.
Você pode querer conscientemente estabilidade, mas desejar inconscientemente a instabilidade. Pode querer um amor saudável, mas desejar o drama. Pode querer paz, mas desejar o conflito. Porque o desejo se estrutura na infância, nas primeiras relações, nas marcas afetivas mais profundas. Ele não obedece à lógica adulta, ele obedece à lógica da história do sujeito. O inconsciente, nesse sentido, é a memória viva das primeiras experiências de amor, perda, frustração e prazer. Por que isso é tão atual hoje? No mundo contemporâneo, somos ensinados a nos pensar como livres, autônomos, donos de nós mesmos, mas nunca fomos tão governados por forças inconscientes quanto agora. A cultura da performance intensifica o recalque. A exigência de felicidade silencia o sofrimento. A positividade tóxica empurra o negativo para o inconsciente. E quanto mais o inconsciente é silenciado, mais ele retorna em forma de sintoma. Por isso, a psicanálise não perdeu relevância. Ela se tornou ainda mais necessária. Porque enquanto existir sujeito, existirá inconsciente. E enquanto existir inconsciente, existirá conflito, desejo, repetição e sofrimento. O sujeito na cultura da performance. Quando Freud escreve o Mal-Estar na Civilização, em 1930, ele parte de uma constatação simples e devastadora. Não existe civilização sem sofrimento. Não existe cultura sem renúncia pulsional. Para que os seres humanos possam viver juntos, algo precisa ser sacrificado. O impulso, o gozo, a satisfação imediata das pulsões. O que Freud mostra é que a cultura exige que o sujeito abra mão de uma parte de si para poder pertencer. Isso gera culpa, conflito e angústia. O sofrimento não é um acidente, ele é estrutural. Mas se no tempo de Freud o mal-estar vinha da repressão, hoje ele assume outra forma. Nós não vivemos mais sob um regime que diz não pode. Vivemos sob um regime que diz você deve. Você deve ser feliz. Você deve ser produtivo. Você deve ter um corpo desejável. Você deve ter uma vida interessante. Você deve amar intensamente. Você deve mostrar tudo isso. Esse deslocamento muda radicalmente o tipo de sofrimento. Na cultura da performance, o sujeito não sofre porque é proibido de gozar. Ele sofre porque nunca consegue gozar o suficiente. Nunca é bonito o bastante. Nunca é bem-sucedido o bastante. Nunca é amado o bastante. Nunca é visto o bastante. Isso produz uma angústia nova, profundamente ligada à comparação, à exposição e à exigência de visibilidade. A lógica do excesso. A cultura contemporânea funciona pela lógica do excesso. Excesso de informação, excesso de imagens, excesso de escolhas, excesso de estímulos. Mas o psiquismo humano não foi feito para o excesso. Ele foi feito para a falta. Lacan vai dizer algo fundamental. O desejo nasce da falta. Quando tudo é oferecido, quando tudo é mostrado, quando tudo é prometido, o sujeito perde o eixo do próprio desejo. Em vez de perguntar o que eu quero, ele passa a perguntar o que esperam de mim. Como devo parecer? Como devo me mostrar? O sujeito deixa de ser orientado pelo desejo e passa a ser orientado pela demanda do outro. Hoje, encarnada na cultura, nas redes sociais, no olhar público.
Isso produz sujeitos cada vez mais performáticos e cada vez mais vazios. O sujeito como vitrine. O sujeito contemporâneo não vive, ele se exibe, não sofre, ele posta, não elabora, ele consome. A subjetividade se transforma em produto. O eu vira uma marca, e quanto mais o sujeito tenta se construir como imagem ideal, mais ele se afasta de si mesmo. Surge então uma divisão radical, um eu que se mostra e um eu que sofre em silêncio. A depressão, a ansiedade, o bornô, o pânico são sintomas desse descompasso, desse descompasso entre o sujeito real e o sujeito idealizado. O desejo e o gozo. Lacan nos ensina que o sujeito não busca apenas prazer, ele busca gozo, que é algo diferente. O gozo é um excesso que muitas vezes machuca, que ultrapassa o princípio do prazer. Na cultura da performance, o sujeito é empurrado a gozar o tempo todo, do trabalho, do corpo, do amor, do consumo. Mas esse gozo imposto gera culpa e esgotamento. O sujeito não falha por não conseguir gozar, ele falha por não conseguir corresponder ao ideal de gozo. E essa falha se transforma em sintoma. Por que a psicanálise continua atual? É justamente nesse ponto que a psicanálise se torna mais necessária do que nunca, porque a psicanálise não promete adaptação, ela não promete felicidade, ela não promete performance, ela oferece algo muito mais radical, a possibilidade de o sujeito se escutar. A psicanálise devolve ao sujeito a pergunta pelo seu próprio desejo, e não pelo desejo que o mercado, a cultura ou o outro impõe. Em um mundo que quer nos transformar em objetos de consumo, a psicanálise insiste: você é um sujeito, dividido, faltante, desejante, mas sujeito. E talvez seja exatamente isso que mais nos falta hoje. O inconsciente, o recalque e o sintoma. Como o sofrimento se torna linguagem. Quando falamos em inconsciente, não estamos falando de algo vago, abstrato ou místico. Estamos falando de uma estrutura psíquica real, que se constitui a partir da história do sujeito, das primeiras relações, das experiências de prazer, frustração, amor e perda. O inconsciente não nasce pronto, ele se forma. Ele se forma exatamente nos pontos em que algo não pôde ser vivido, não pôde ser simbolizado, não pôde ser suportado. A criança nasce em um mundo já atravessado por linguagens, expectativas, normas, desejos do outro. Ela é falada antes mesmo de poder falar. E é nesse campo do outro que sua subjetividade começa a se organizar. Quando algo que a criança sente ou deseja entra em conflito com esse campo, com o amor dos pais, com a moral, com o medo de perder o vínculo, isso precisa ser empurrado para fora da consciência. É aí que nasce o recalque. O recalque, o que não pode existir, mas insiste. O recalque não é esquecer, é expulsar algo da consciência, porque isso ameaça o vínculo, a identidade, o amor do outro. Mas o que é recalcado não desaparece. Ele se organiza no inconsciente e passa a buscar caminhos para retornar. Esse retorno nunca é direto, ele é disfarçado. Ele retorna como sintoma, como repetição, como angústia, como ato falho, como escolha amorosa. O inconsciente é, portanto, o lugar daquilo que foi vivido sem poder ser simbolizado. O sintoma como solução. Na psicanálise, o sintoma não é um defeito, ele é uma tentativa de solução.
O sintoma é o modo que o inconsciente encontra para dar vazão a algo que não pôde ser dito. Se o sujeito não pode falar, o corpo fala. Se ele não pode lembrar, ele repete. Se ele não pode sentir, ele sofre. O sintoma é uma forma de compromisso entre o desejo inconsciente e as exigências do eu e da cultura. Ele é doloroso, mas também é funcional. Ele mantém o conflito sob controle. Por isso, o sujeito muitas vezes resiste à cura do sintoma, porque inconscientemente ele ainda precisa dele. Ansiedade. A ansiedade é um dos sintomas mais comuns da contemporaneidade. Ela aparece quando algo do desejo inconsciente se aproxima demais da consciência, ameaçando romper o recalque. A ansiedade é o sinal de que algo quer energia, mas o eu não está pronto para isso. Não é o mundo que causa a ansiedade, é o conflito psíquico. Compulsões. Na compulsão, o sujeito repete um ato para tentar tamponar uma falta. Comer demais, comprar demais, trabalhar demais, amar demais. Tudo isso pode funcionar como tentativa de silenciar o vazio produzido pelo inconsciente. Mas quanto mais se tenta preencher, mais a falta retorna. Repetição de padrões afetivos. Muitas pessoas dizem: eu sempre escolho o mesmo tipo de pessoa. Eu sempre acabo abandonado. Eu sempre sofro do mesmo jeito. Isso não é azar, é o inconsciente tentando resolver uma cena antiga. A repetição é uma tentativa de simbolizar algo que nunca pôde ser elaborado. Ensinar alguém a escutar o sintoma não é ensiná-lo a sofrer menos, é ensiná-lo a sofrer de outro modo. O sintoma é uma mensagem. A análise é o lugar onde essa mensagem pode ser traduzida. Psicanálise e o sujeito contemporâneo. Entre a falta, o excesso e o colapso do desejo. A psicanálise nasce no final do século XIX, mas aquilo que ela descobre, o inconsciente, o conflito, a divisão do sujeito, não pertence a uma época, pertence à estrutura do ser falante. O que muda ao longo da história não é o inconsciente, mas as formas que ele assume para se manifestar. O sujeito contemporâneo não é menos dividido do que o sujeito de Freud. Ele é talvez mais fragmentado, mais exposto e mais pressionado a negar essa divisão. Hoje, o sofrimento psíquico já não se organiza principalmente em torno da culpa, como no tempo de Freud. Ele se organiza em torno da insuficiência. O sujeito não se sente culpado, ele se sente falho. Falho por não ser feliz o suficiente. Falho por não ser produtivo o suficiente. Falho por não ser desejável o suficiente. Falho por não ser amado o suficiente. Essa falha permanente produz uma forma nova de mal-estar, a sensação de que nunca se é suficiente para o mundo, nem para si mesmo. O sujeito e o olhar do outro. Na teoria psicanalítica, o sujeito nunca existe isolado. Ele é sempre constituído no campo do outro, o lugar da linguagem, da cultura, das expectativas, do olhar. No mundo contemporâneo, esse outro se multiplicou. Ele está nas redes sociais, nas métricas, nos likes, nas visualizações, nos algoritmos, nos padrões de sucesso. O sujeito vive sob observação constante, e quando o olhar do outro se torna permanente, o sujeito começa a se construir como espetáculo. Ele passa a existir para ser visto. Isso gera uma distorção profunda. O eu passa a valer mais como imagem
do que como experiência. O colapso da intimidade. A psicanálise sempre trabalhou com a ideia de interioridade, algo em mim que não é público, que não é compartilhável, que é enigmático até para mim mesmo. Hoje, essa interioridade está em colapso. Tudo deve ser mostrado, contado, exibido, postado. Mas o inconsciente não suporta ser exibido. Ele exige segredo, silêncio, tempo. Quando tudo vira imagem, o sujeito perde o espaço de elaboração. E o que não é elaborado retorna como sintoma. O sofrimento contemporâneo. Ansiedade, depressão, pânico, esgotamento, dependência afetiva, compulsões. Esses não são apenas transtornos individuais. Eles são respostas subjetivas a uma cultura que exige demais e oferece pouco sentido. O sujeito contemporâneo vive hiperconectado, mas profundamente sozinho. Ele fala o tempo todo, mas raramente é escutado. Ele tem muitas relações, mas poucos vínculos. A psicanálise entende isso como uma crise do laço social. O desejo sob ameaça. Lacan nos ensina que o desejo nasce da falta, mas hoje vivemos em uma cultura que tenta eliminar a falta, oferecendo objetos, experiências, imagens, promessas. O resultado é paradoxal. Quanto mais o sujeito tem, menos ele deseja. Sem falta, o desejo colapsa. E quando o desejo colapsa, o sujeito entra em depressão. A depressão, nesse sentido, não é apenas tristeza, é a perda da relação com o próprio desejo. Por que a psicanálise continua necessária? A psicanálise não tenta adaptar o sujeito à cultura. Ela tenta devolver o sujeito a si mesmo. Ela oferece um espaço onde não é preciso performar, nem agradar, nem mostrar. Um espaço onde se pode falar sem ser avaliado. Em um mundo que exige respostas rápidas, a psicanálise oferece tempo. Em um mundo que exige imagens, ela oferece palavra. Em um mundo que exige sucesso, ela oferece desejo. E é por isso que talvez, mais do que nunca, a psicanálise seja uma prática de resistência.